ver a quaresma com a campanha da fraternidade, né? Então, vamos ter um pouquinho aqui de história. Em 1961, três padres lá da Caritas brasileira, eles idealizaram assim, uma campanha para arrecadação de fundos, né, para assistência social, né, assistência da igreja, né, dimensão social da igreja. Então, naquela época, essa atividade foi batizada assim de campanha da fraternidade. Então, ela foi realizada pela primeira vez na quaresma de 1962, na cidade, na capital natal do Rio Grande do Norte, né? E tinha assim o apoio dos bispos americanos, né? E o fato é que esse projeto se tornou assim nacional no dia 26 de dezembro de 1963, assim com uma resolução do Concílio Vaticano II. E de lá para cá nós tivemos temas marcantes, né? Então, só para a gente ter ideia, em 64 foi o primeiro, né? Foi Igreja em Renovação. Então, o lema era lembre-se, você também é a igreja. E tivemos também, nesse primeiro período, essas coisas. Aí teve assim uma segunda fase. Nessa segunda fase, já da campanha da fraternidade, se preocupou com a realidade, né? Denunciando assim o pecado social e na tentativa de promover a justiça. Nós tivemos, aliás, por exemplo, a campanha da fraternidade em 1978, que era no mundo do trabalho, né? E o lema era trabalho e justiça para todos. E aí foi até mais na frente, né? Na terceira fase, a igreja começa a voltar assim, para a situação existencial do povo brasileiro. Então é nessa época que a gente, por exemplo, tem a campanha da fraternidade, fraternidade e fome, né? Pão para quem tem fome, fraternidade e terra, né? E o lema era terra de Deus, terra dos irmãos, fraternidade e o menor, né? Quem acolhe o menor e tal. Então foram várias, né? Dos excluídos, da família, né? A fraternidade e os desempregados, a fraternidade e a água, a solidariedade e a paz, né? Fraternidade e a vida do planeta, a fraternidade e a saúde pública. Isso foi muito bem aplicada, essa campanha da fraternidade de 2012, né? Que a saúde se difunda sobre a terra, era o lema. Então, as últimas, por exemplo, em 2013, fraternidade e juventude, eis-me aqui, envia-me, é o lema. Em 2014 tem a fraternidade e o tráfico humano, né? Que o lema era para a liberdade que Cristo nos libertou. Em 2015, a fraternidade, igreja e sociedade, o lema eu vim para servir. E do ano passado, a casa comum, nossa responsabilidade, né? Que o lema era quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. E desse ano, que vai ser lançada, né? Fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. Então o lema é cultivar e guardar a criação. Então, meus irmãos, eu espero ter contribuído, né? A formação é extensa, por isso eu dividi em vários vídeos, para que você pague essa penitência, tá bem? Mas vamos voltar aqui em uma coisa. O que é que significa mesmo as cinzas? Tá certo? O uso litúrgico das cinzas, ele tem origem assim no Antigo Testamento. Ele simbolizava assim a dor, a morte, a penitência. Então, no livro assim de Esther, você lembra que tinha o Mardoqueu, que era tio dela, e o Mardoqueu ele se vestiu de saco e se cobriu de cinza quando ele soube do decreto do rei Assuero, né, da Pérsia, que estava condenando a pedido lá de um fulano a morte todos os judeus que moravam em todo o território dele, do império, né? Isso está em Esther 4, no versículo 1. Também nós temos o Jó. E essa história de Jó, ela
se passou mais ou menos no período entre o século VII e o século V antes de Cristo. Então mostra assim um arrependimento. E Jó vestindo-se de saco e se cobrindo de cinzas. Jó 42, versículo 6, né? Também nós temos Daniel, que ao profetizar a captura de Jerusalém pela Babilônia, escreveu assim, no capítulo 9, no versículo 3, né? Volvi-me para o Senhor Deus a fim de dirigir-lhe uma oração de súplica, jejuando e me impondo o cilício e cinzas. Também no século V a.C., após a pregação de Jonas, vocês lembram de Jonas, né? O povo todo de Nínive, quando ouviu a pregação, ele proclamou um jejum e todos se vestiram de saco, inclusive o rei, né? Que também se levantou do seu trono e sentou-se sobre cinza. Isso está em Jonas 3, no versículo 5 e 6. Certo? O próprio rei. Então, esses exemplos do Antigo Testamento mostram assim, essa prática de se utilizar assim, as cinzas, né, como um símbolo de arrependimento. Ora, Jesus também fez referência ao uso de cinzas, né? Eu vou relembrar vocês disso, a respeito daqueles povos que se recusavam a se arrepender de seus pecados após terem visto milagres e prodígios, sinais executados por Jesus. Então você deve lembrar dessa passagem, porque é muito conhecida. Ai de ti, Coroazaim, ai de ti, Betsaida, porque se tivesse feito em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Mateus 11, versículo 21. Então a igreja, desde os primeiros tempos, continuou a prática do uso das cinzas com o mesmo simbolismo, né? Em seu livro assim, da penitência de Tertuliano, esse mesmo Tertuliano que foi seguidor de Montano, diz que um penitente deveria viver sem alegria, vestido assim com um tecido de saco rudo e coberto de cinza. O penitente, né? O grande historiador Eusébio, também do início da igreja, né, entre os anos 260 e 340, depois de Cristo, relata também no livro da história da igreja, como um apóstata de nome Natales se apresentou vestido de saco e coberto de cinza diante do padre Seferino para suplicar-lhe perdão. Então sabe-se que num determinado momento existia uma prática assim, que consistia no sacerdote impor as cinzas naquelas pessoas que deviam fazer a penitência pública. Então as cinzas eram colocadas assim quando o penitente saía do confessionário, né? As cinzas eram colocadas quando o penitente saía do confessionário. No período medieval, né, assim lá pelo século VIII, as pessoas muito doentes, já a ponto de morrer, elas eram deitadas no chão, assim sobre um tecido de saco, rústico mesmo, né, coberto de cinza. Então o sacerdote ia, benzia com água benta e dizia assim: recorda-te que tu és pó e ao pó te converterás. Né? E após aspergir com água benta, o sacerdote perguntava: estás de acordo com o tecido de saco e as cinzas como testemunha da tua penitência diante do dia do juízo? E o moribundo respondia: sim, estou de acordo. Tá? Então, gente, as primeiras assim, as primeiras edições desse sacramental gregoriano, eles datam assim do século VII. Né? Então, atualmente, a quarta-feira de cinza utiliza assim das cinzas feitas com os ramos de palmas assim distribuídos no ano anterior, ou seja, no domingo de Ramos. Tá?
tá certo? Então o sacerdote abençoa as cinzas e depois impõe na fronte, né, de cada fiel, traçando com ela o sinal da cruz. E naquele momento ele diz: recorda-te que és pó e em pó te converterás. Ou então ele simplesmente diz: arrepende-te e crede no Evangelho. Tá certo? Esse embasamento a gente vai encontrar e eu vou colocando na tela para vocês, certo? Está em Números, né, quando fala das prescrições da cinza, da remissão dos pecados, certo? Em Hebreus 9, também aqui se faz uma diferenciação sobre o oferecimento do sangue de Jesus, né, como superior às cinzas de bodes e touros, né, tal. Em Gênesis, no capítulo 18, versículo 27, Abraão reconhece a sua pequenez, né, e fala sobre intercede pelo povo de Sodoma e Gomorra, né. Diz assim, em Gênesis 18, 27, não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Tá certo? Jó, no capítulo 30, no versículo 19, também fala sobre isso. Deus jogou-me no lodo, né, e tem um aspecto de poeira e de cinzas. E Jó vê que na verdade nada mais é do que pó e cinza. E de lá veio e para lá voltará. Tá certo? Então, no Salmo 102 também, no versículo 13 e 15, está dizendo que os salmistas, né, recorda que somos pequeníssimos, né, e o quanto é grande a misericórdia de Deus. Tá certo? Em Apocalipse 18, 19 também diz, como um sinal de penitência da justiça de Deus, e lançavam sobre as cabeças, chorando e lamentando-se com estas palavras: ai, ai da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos que tinham navios no mar. Bastou o momento para ser arrasada, certo? Então, logo em seguida, nós vamos falar sobre o que tem a ver a Quaresma com a campanha da fraternidade, tá bem?